Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, a Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, pré-véspera de Natal, e naturalmente que as pessoas acabam se dedicando às compras de última hora. Há sempre aquela expectativa e o brasileiro deixa as coisas para a última hora, mas um assunto que essa semana chamou bastante atenção foi a apreensão pelos órgãos obrigatórios, né? Nós estamos em câmera, em que câmera? Agora no Murilo? Ótimo. Aliás, no Guilherme. Os órgãos competentes, eles, numa grande fiscalização, foram apreendidos milhares de óculos importados de alguns países aí do Oriente, da Ásia Central, principalmente, e esses óculos fazem mal à saúde. Os óculos de leitura e os chamados óculos de sol. Para falar dos cuidados que nós temos que ter no verão e também fazer um balanço do ano de 2013, eu trouxe ao programa o Dr. Marcos Garcia, gentilmente atendendo ao nosso pedido, oftalmologista, Unilaser, né, doutor? Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, Augusto. Isso aí, estamos terminando o ano e esse óculos é um tema recorrente de verão, né? Hoje em dia as pessoas têm essa preocupação. Primeiro, usar a fonte ultravioleta deve ser filtrado, usar um bom óculos. Como saber se o óculos que você está comprando é bom? A primeira grande dica é procurar casas de procedência. As óticas são fiscalizadas e, por serem fiscalizadas, a chance é muito grande de você encontrar produtos de procedência. Na dúvida, examine bem a armação. Dentro da caixinha costuma vir ou na haste ou numa borda da própria lente, algum tipo de identificação que ela tem 100% de filtro UVA e UVB. Se você ainda assim tiver dúvida, tem alguns sites na internet que te orientam, como o da Abiótica, que te dá dicas para que você possa saber se aquele óculos tem procedência. Porque usar o óculos de sol que não tem o filtro ultravioleta é pior do que não usar nada. É isso que eu ia é muito ruim, Augusto. Eu já li que pode até queimar o globo ocular. Porque quando a gente está sem o óculos, o olho tem um mecanismo de defesa. A pálpebra fecha para evitar a luz, a pupila fecha e aí não deixa entrar tanta luz ultravioleta. Quando você coloca o óculos de sol, entra menos luz, a pálpebra abre e a pupila abre. E essa luz, ela atravessa o olho, ela atravessa a córnea, ela pode queimar a córnea, ela passa pelo cristalino, ela pode dar catarata mais cedo, ela chega na retina. Hoje a gente tem os pacientes mais velhos com aquela degeneração macular, um dos motivos é excesso de luz ultravioleta. Então é importante a gente começar a usar o óculos com filtro ultravioleta desde cedo e principalmente nos horários de pico ultravioleta. Só no verão? Só no início de verão? Ou essa é uma norma que no ano todo deve ser utilizada? Para o Brasil, a gente deveria usar o ano inteiro. A gente tem um país que tem uma incidência de luz ultravioleta muito grande. Para as pessoas que moram no Nordeste, mais ainda. Então, a gente deve usar no horário das 10 da manhã às 14 horas, que é o pico da luz ultravioleta, aí é mandatório proteger. Agora, o principal cuidado no verão é usar um óculos de sol de procedência. E de procedência e principalmente estudar o tamanho da armação. Porque se você colocar um óculos muito pequeno, a luz entra em volta do olho. Então escolha uma armação que seja proporcional ao tamanho do seu rosto. Às vezes as armações são escravas do modismo, né? Tem armações menores, mas o ideal para proteger o olho é uma armação grande, uma armação que cubra com toda a volta da órbita para que não entre luz pela lateral. Agora, a Polícia Federal também fiscalizou e acabou apreendendo não só os óculos de sol, mas aquele óculos de grau que leitura, né? Que o pessoal para na banquinha, vê lá, esse aqui tá bom. E fizeram um teste, parece não, este óculos pode inclusive colaborar para piorar a visão do usuário. A gente nunca tem muita certeza do grau que tem. Esse é um óculos interessante como um provisório.
aquela pessoa que viajou, está num lugar... Nos Estados Unidos é comum isso, Nos Estados né? Unidos é liberado, nas grandes farmácias. Você foi lá trabalhar, você está sem óculos, você compra um grau aproximado, porque ele tem a lente dos dois lados iguais. Mas no dia a dia é melhor você mandar fazer a lente. Na dúvida, se você tem um óculos desse, leve no seu oftalmologista, ele pode medir para ver se as duas lentes têm procedência e tem o grau que realmente está marcado na armação. Agora, uma pergunta, você está falando isso, me surgiu uma dúvida. Quem usa, por exemplo, eu uso óculos de leitura, qual é o óculos da idade? Eu uso óculos da idade. Melhor idade. Da melhor idade. Qual é a periodicidade para que se faça uma atualização dessas lentes? E quem não faz a atualização pode prejudicar, pode ir cada vez piorando a visão? Vai piorando, a gente começa a sentir a partir dos 40 anos. Impressionante. É muito rápido. Que a gente coisa, acabou de apagar, né, a velhinha do bolo, já fica difícil de enxergar. Eu fiquei impressionado. É matemático. Dos 42 anos foi muito rápido. Piora, deteriora rápido. Eu acabo vendo uma vez por ano, porque o grau ele acaba aumentando numa razão de 0,25 por ano. Então a cada 12, 18 meses a gente tem que ver de novo. Quem já era hipermétrope antes, sofre mais. Quem tinha miopia, sofre menos. E quem não tinha grau nenhum, como a gente, sente que não dá para trabalhar sem os óculos. Que, né, coisa, né? Você tem que esticar o braço para atender o seu celular. Não dá, tudo. E aí o hábito de usar o óculos me parece que deixa o olho preguiçoso. É verdade. É verdade isso? A maioria dos pacientes, embora a gente não tenha uma literatura de consenso, a maioria dos pacientes menciona que uma vez começando o hábito do óculos, a musculatura que a gente tem fica um pouquinho preguiçosa. Isso é bom ou é ruim, doutor? Você sabe que para alguns pacientes eu oriento intercalar alguns períodos com e sem para tentar ainda exercitar um pouquinho a acomodação. Mas, desculpa... ficar sem? Não, estou dizendo assim, você não usar o óculos e forçar, tentar ler, isso é ruim? Não é. A gente pode adiar o máximo. Às vezes eu tento segurar dos 40 até os 42, porque uma vez que a gente começa com o óculos, ele vai aumentando. Então o primeiro óculos eu tento adiar um pouquinho, peço para comprar um computador um pouquinho maior, colocar o computador um pouquinho mais longe, esticar o tablet. Dá pra gente adiar um pouquinho. O meu problema é o celular. O celular é horrível, Nossa, né? Tem que atender até a sogra, né? Porque a gente não não vê o número. Vai lá, acha que é... É um drama. É um drama. Eu já pedi pra minha filha colocar o maior número possível, mas mesmo assim não já tá difícil. É verdade. Você sabe como é que eu consegui separar? Porque aí eu pus a musiquinha. Pois o toque personalizado, né? Da minha esposa tem uma música italiana que eu identifico, o da minha mãe tem uma música italiana, da minha sogra tem a marcha fúnebre. Do Darth Vader, né? Eu coloco tudo direitinho. Aí quando toca eu sei quem é. Aí fica mais fácil, aí né? Pega a dica pra vocês aí. Fica mais fácil, porque não dá pra enxergar mesmo. E na minha concepção, você forçar a leitura poderia prejudicar a visão. A gente acaba usando esse artifício quando a gente começa a ficar presbita para tentar adiar um pouquinho os óculos. Presbita? Presbita é o nome daquele camarada que não tinha grau nenhum e aos 40 teve dificuldade para perto. Interessante. É o portador de presbiopia. Que todo mundo vai ter, ninguém escapa, né? Chegou aos 40, você vai usar também, né? Eu vou te apresentar um fenômeno, que é o Dr. Hector Orunian. O Hector tem mais de 65 anos, 66 anos, e ele não usa óculos. Não usa, né? É impressionante. Eu falo, Hector, em algum lugar tem um óculos guardadinho que você esconde, mas ele... exercita para dificultar muito. E a gente tem algumas pessoas que têm monovisão. Tem um olho bom para longe e um olho um pouquinho míope bom para perto. Esses são sortudos. Esse a natureza premiou com uma forma de conseguir não usar óculos. Mas penaliza um dos olhos. Um é melhor para longe, um é melhor para perto. Mas esses são sortudos. E você sabe que eu estava conversando ontem com a minha sobrinha da preocupação das pessoas que acabam, das mulheres e dos homens que acabam se bronzeando, né, ficando expostos ao sol, e às vezes não percebem e não colocam óculos, senão vão ficar que nem o Eduardo Filete. O Eduardo Filete foi fazer uma caminhada na praia no domingo passado, sem ser esse o outro, e pôs um óculos de parecer uma abelha. A marca agora. Mas ficou muito forte. Nós tivemos que fazer uma maquiagem aqui, 2 dedos, né, Thaisa? Ficou um negócio ridículo. Nós tiramos uma foto dele com e sem a maquiagem. Ficou um negócio... se preocupou, né? Mas as mulheres não vão fazer isso, não vão colocar aquele óculos, vai ficar aquela marca, né? E aí há um certo descuido, porque a pessoa fica se bronzeando
e acha que só de estar com os olhos fechados não vai ter problema nenhum. É verdade. E você, invariavelmente, você sempre está abrindo. Essa incidência direta dos raios solares pode prejudicar? A longo prazo, sim. Longo prazo. A longo prazo, a gente acabou identificando que as pessoas que moram em lugares que têm uma grande oferta de sol são candidatos a ter catarata um pouquinho mais cedo, depois da quinta década de vida. Mas a questão da incidência do sol está ligada diretamente à catarata? A catarata, e com certeza da catarata e também da degeneração macular. A luz ultravioleta faz esse serviço. Então, um dos grandes vilões da catarata é a luz ultravioleta. Ok. E a gente tem muita luz ultravioleta aqui. É engraçado, a gente pega aqui no Brasil pessoas que são descendentes de portugueses, espanhóis e tudo mais. Eles saem da Europa e vêm para um lugar onde tem muito mais sol do que na Europa. Eles acabam manifestando essas doenças mais precocemente. Mas hoje a catarata não é fácil de prevenir? Graças a Deus. A cirurgia é muito boa, né? Hoje a gente opera a catarata logo que ela se apresenta, a cirurgia da catarata evoluiu bastante, o resultado é bom, os pacientes mais velhos se recuperam rápido. Na operação de catarata a gente consegue diminuir até a necessidade do óculos, de boa parte deles. Então a tendência é a gente substituir esse cristalino por uma lente que também tem filtro ultravioleta. Essa lente já vai preservar. Já vai preservar, então a gente já faz a troca. A catarata normalmente está ligada à idade, né? Mas idade... eu fiquei sabendo de casos de pessoas com 50 anos com catarata. Exatamente. Tem alguns componentes hereditários, tem algumas doenças associadas, alguns remédios que a gente pode tomar. E a luz ultravioleta, quer dizer, a região que a pessoa mora também passa a ser determinante. Qual é o principal sintoma da catarata? É o embaçamento da visão. É engraçado, quase todos os pacientes que usam óculos, eles referem que há uma sensação que o óculos está sujo, ou que o grau mudou. Então eles limpam o óculos, a gente vai ver, já tem um comecinho de catarata. É mesmo? É que antes a gente esperava muito para operar catarata, mas isso, né? só, porque agora você me deixou assustado, porque às vezes eu sinto meu óculos, é que o meu óculos é sujo mesmo, mas às vezes eu sinto uma preocupação. Mas sem o óculos, você não tem nenhum sintoma? É difícil, você sabe que alguns pacientes no início da catarata ficam temporariamente míopes, piora um pouco a visão para longe e até melhora um pouquinho a visão de perto. Mas a maioria das queixas são visuais. Uma dificuldade de usar os óculos, uma perda de visão, e aí quando a gente vai examinar, a gente tenta com o óculos, a gente coloca o óculos e não consegue mais 100%. Vai olhar o cristalino já não está mais transparente. Hoje, qual é o grande desafio na oftalmologia? Eu acho que o desafio foi na direção da degeneração macular, né? Porque a catarata a gente conseguiu resolver o problema, porque a gente tira o cristalino e põe um novo. A degeneração macular não. A córnea a gente troca, o cristalino a gente troca, a retina a gente não troca. Então a retina a gente tem umas drogas que a gente injeta dentro do olho para tentar salvar uma parte mais nobre, mas eu acho que o grande desafio hoje é químico mesmo, é desenvolver uma droga que consiga preservar o máximo possível a retina. Isso tem estudos? Já tem, a gente já está trabalhando, já faz alguns anos com protocolo, mas a perda de visão ainda é muito grande. A gente consegue minimizar a perda de visão, mas a gente... E a degeneração tem a ver com o quê? Diabetes, com a incidência do sol? O sol, a data de nascimento. É mesmo? Um pouco mais nos pacientes de origem europeia, porque tem menos proteção à luz ultravioleta. Pacientes com mais de 60 anos de idade, com certeza os fumantes são grandes candidatos, as mulheres um pouquinho mais do que os homens, né? E são pessoas que hoje a medicina deixou elas muito úteis para a sociedade. Você pegar um sujeito de 65 anos e tirar ele do mercado de trabalho, às vezes ele está no auge da profissão e ele perde a visão de leitura, ele perde a independência de guiar um automóvel. Acho que o desafio da década vai ser a degeneração macular. E hoje qual é o principal centro oftalmológico do mundo? Hoje a gente tem o maior centro de retina em Harvard, que é em Massachusetts. É um centro realmente que faz 50 anos que é tradicional. Era o centro do Dr. Charles Skeppens, até aquela máquina que a gente usa para ver o fundo de olho. É ele que desenvolveu. É ele que desenvolveu. A gente tem vários brasileiros que já foram para lá. A gente teve a felicidade de ter alguns residentes nossos do Ana Costa que estão fazendo intercâmbio. E é um centro assim de excelência que é em Boston, né? Em abril nós vamos lá. A gente vai fazer uma visita para passar um pouquinho com eles. E essa droga que eles usam lá, nós estamos usando aqui também. É a mesma droga, uma droga que bloqueia uma enzima responsável pela evolução da doença, com um resultado muito animador. Mas é muito importante diagnóstico precoce. Quando já pega muito avançado, a gente já não consegue um resultado tão bom. Como em todas as doenças, Como em tudo, né? É verdade. Pegar no começo é tudo. É fundamental. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Arte, que está aí com a filhinha dele, grande Rodrigo Arte, ele que está à frente junto com o seu Cláudio e toda a equipe do programa TV Compras, um grande artista da nossa região. Mandar um abraço também para o seu Domênico, que hoje completa 76 anos, meu pai está em casa lá assistindo o programa, um abraço, e diz que vai viver mais de 20 anos, hein? Coitada da minha mãe, hein? Olha, aturar mais de 20 anos vai ser uma proeza, né? E olha, a média de idade na família do lado do meu pai, todo mundo vive mais de 100 anos lá. Impressionante isso, hein? Olha só o seu Domênico batendo recordes. Mandar um abraço aos meus amigos da Ozan, 32288000. Até ia fazer uma piada de humor negro agora, mas não vou, né? Falei da idade, 76 anos Ozan, mas não vou fazer a piada de humor negro. Mandar um abraço especial ao meu amigo Fábio Garibe da Ozan. E eu estive almoçando hoje lá no restaurante Boqueirão Express Grill. Você ainda pode fazer o seu pedido para ceia de Natal no Boqueirão Express Grill. Tá aí o seu telefone no vídeo. Um abraço também aos meus amigos do Incatep. Olha só, esse simulador é um simulador de plataforma offshore. Essas plataformas que mais de 50 plataformas destas estarão instaladas em todo o litoral e há uma necessidade de profissionais para movimentar esses equipamentos. O Incatep saiu na frente e idealizou esses simuladores que vão capacitar e já capacitam os principais terminais portuários. Esse aí é o guindaste de bordo, inédito. Ninguém ainda no Brasil tem simuladores de guindaste de bordo, que é o que o estivador utiliza e que há uma necessidade, até pela mudança constante dos equipamentos, de uma qualificação mais apropriada. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E olha, esse aí, por exemplo, ele está simulando com chuva, inclusive. É interessante, viu? Você vê, olha, o simulador, você está vendo ali? Está chovendo, né? É o que o simulador faz. Ele simula vento, chuva, tufão, vendaval, o que vier eles traçam. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E quero falar do Buffet Maison Vanucci. A dona Cleide, a Clélia estão lá recebendo as propostas para o ano da agenda de 2014, que já está aberta, onde você pode fazer confraternizações. Buffet Vanucci na Avenida dos Bancários,
42. Maiores informações, telefone no seu vídeo. Vai entrar agora o telefone para maiores informações. Está aí, 3227-6570. E nós vamos continuar o programa de hoje com o Dr. Marcos Garcia, da Unilaser, falando dessa preocupação, né, com os raios ultravioleta, não é isso? UVA e UVB. Qual é a diferença do UVA e do UVB? É o comprimento de onda, mas o ideal é que a gente consiga filtrar os dois. Os dois. Porque são os mais nocivos para o olho, né? No Brasil, a legislação obriga que o óculos tenha 100% de filtro para UVA e UVB. Eu vi nessa apreensão, foram 1 milhão, acho que chegou a mais de 1 milhão de óculos apreendidos. Os números são gigantes, são impressionantes. Né? Eles, inclusive, não iriam nem leiloar e nem doar, destruir em razão do perigo da procedência. É triste, mas a gente não sabe a procedência. Com certeza. De repente está atrapalhando. Né? Uma pergunta, na lente há uma especificação, mas pode ser falsificada. Exato, algumas lentes têm especificação, mas a sofisticação da falsificação acompanha. Que coisa, né? Muito rápido, quer dizer, eles conseguem fazer uma imitação muito, muito boa. O que impede que você possa fazer... Então, o segredo é procurar a procedência. Porque as óticas que têm procedência têm contratos diretamente com os fabricantes. Eles são obrigados, por força de contrato, a vender material daquele tipo de empresa. Então, aí você sabe que você está comprando com procedência. Algumas empresas europeias têm selos holográficos, algumas estão inscritos no mercado como europeu, vem aquele CE do lado e você consegue achar, mas a imitação é muito bem feita, né? Doutor Marcos, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu via no passado, com mais frequência, as crianças que nasciam com um problema de estrabismo, com aquele tampão. Isso era muito comum. Hoje eu tenho visto isso com menos frequência. Mudou o tratamento? Não, ainda é o mesmo. Ainda se usa, porque a ideia do tampão é que quando a criança tem assimetria entre a visão de um lado e do outro, um olho é muito bom e o outro é muito fraco, por diferença de grau, a gente tampa o bom para obrigar o fraco a se exercitar. O que talvez seja feito hoje é que as crianças são operadas de estrabismo um pouquinho mais cedo. Diagnostica, mas o tampão, o oclusor, ajuda muito na criança que tem o olho preguiçoso, que é o olho amblíope. Então é muito importante. Quer dizer, o estrabismo tem a ver com o olho preguiçoso? O olho bom continua dando foco e o olho preguiçoso entorta. A maioria das crianças que são estrábicas tem graus grandes, principalmente graus de hipermetropia. E tem graus grandes e assimétricos. Tem, por exemplo, 8 num lado, 5 no outro. O lado que tem 5 enxerga melhor, a criança fixa com ele. O lado que tem 8 desvia. Então essas crianças, se começarem a usar o óculos cedo, elas conseguem escapar. Mas, vez por outra, eles ainda prescrevem os tampões, né? Olha, interessante, porque eu não tinha achei que era um problema e é uma especialidade difícil, porque examinar criança é difícil. Para você achar o grau, precisa dilatar de uma forma correta. A gente lá na Unilaser trouxe a Érica Silvino, é uma colega excelente, ela é da Santa Casa de São Paulo. Ela caiu do céu. Só cuida da pediatria. Chama pediatria também, não? Ela é uma oftalmopediatra, tem uma sensibilidade enorme para acompanhar essas crianças. E você tem que intervir cedo, porque o tampão funciona até os 7, 8 anos, daí ele não é tão eficiente. E é difícil tampar a criança, né? Eu fiquei horrorizado com uma matéria que eu li recentemente de um garotinho chinês que foi retirado o globo ocular, né? E aí fizeram um reimplante do globo ocular para que ele pudesse voltar a ter a visão, mas ainda está muito longe do ideal, ainda está no campo do laboratório. O tipo de visão que é conseguido com esses olhos biônicos é muito pobre, né? Bom, está avançando. É que quando são casos nas crianças são mais marcantes, né? Quando tem um olho bom, a vida é normal. Com um olho bom a criança vai muito bem, né? Esses casos de estrabismo, quando a gente consegue intervir precocemente, quando uma professora nota, a mãe nota, uma babá nota, os resultados são interessantes. Quando a gente manda para a Érica com a criança com mais de 7, 8 anos, já não conseguimos um resgate tão bom da visão que ele tinha. Quer dizer, mais uma vez, né? Precocidade no diagnóstico, levar cedo, é importante. Se você tinha grau grande de óculos, leva a meninada consigo na consulta. A gente tem tantos oftalmos bons. Santos é uma cidade que tem vários grupos de oftalmologia muito bons. Procure seu médico, leve sua criança.
Janeiro e fevereiro tá cheio de criança nos consultórios, que agora eles estão de férias, né? Aproveite, leve seus meninos. Até porque a conjuntivite é um momento que mais... Quais são as dicas para prevenir a conjuntivite? A gente vai entrar numa época do ano que a temperatura aumenta, e com a temperatura aumentando, determinados micro-organismos se proliferam com mais velocidade. Então a grande dica realmente é lavar as mãos de uma forma sistemática, e ensinar as crianças a lavar as mãos. Eu me lembro da época daquela gripe asiática, todo mundo com seu álcool gel em casa, caiu assim, barbaridade a incidência de conjuntivite. Porque também tem a mesma porta de entrada. Que mexeu, passou a mão nos olhos, contaminou. É a porta para o mundo, para as crianças, são as mãos. Brinque, faça alguma coisa lúdica. Criança, adulto também. Demais, né? A gente mexe no celular, mexe no computador um do outro. Nós já tivemos você lembra algum ano que nós tivemos assim uma epidemia de conjuntivite? A gente teve 2 anos fortes, há 2 ou 3 anos atrás, teve uma epidemia que veio do Caribe, passando pelo Nordeste, chegou aqui, e era um enterovírus, quer dizer, provavelmente por condição de saneamento. É contaminação da água. E o enterovírus, no calor, ele fica muito tempo vivo fora do ser humano. E contaminou um bocado de gente, e a criança doentinha vai para a escola e aquilo se alastra. Então as grandes dicas são higiene nas crianças, e é o primeiro sinal de olho vermelho na criança, não deixe sua criança ir para a escola, não deixe sua criança ir para a creche. É melhor você ligar para o seu chefe e falar, não vou trabalhar para tomar conta do meu filho, do que botar essa criança numa escolinha com mais 20. Lógico. Porque aí você vai contaminar 20 crianças, cada uma vai para casa e contamina. Então tem que ser prático e a gente tem que viver em sociedade. O olhinho está vermelho, leva no médico, está contaminado, não pode misturar com os outros. Fundamental. Nem adulto, nem criança, com né? certeza. Às vezes o pessoal vai lá no consultório, putz, mas eu tenho que trabalhar hoje. Eu falei, hoje você não vai. Vai pelo telefone, você vai contaminar teu chefe, teus amigos. É verdade. Quer dizer, é bom senso e proteger a comunidade. Muito bom. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Hoje, dia 23 de dezembro, uma satisfação muito grande contar com essas dicas importantes. O verão chegou, né? Agora nós temos aí, como ele falou, a questão da conjuntivite, a questão da proteção aos raios do sol. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para a família toda de vocês aqui da TV Com, Natal. Muito bom para todos. Muito obrigado. Mais uma vez, Augusto. Mande um abraço a todos lá da Unilaser. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã. Amanhã, o Alexandre e Camilo, nós vamos ter aqui histórias de Natal. Alexandre e Camilo ao vivo no canal 11 da NET. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.